Antes de você chegar na educação física, como professor e tudo, como é que foi a trajetória ali? Houve alguma coisa antes de ser professor? O que foi que te levou a chegar na educação física? Pois é, então, eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de tudo relacionado à música, desde muito novo, e dança também, embora eu não seja tão bom dançarino assim, mas sempre gostei. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um avô que ele era muito conectado com a natureza, ele era muito autodidata, e ele sabia fazer muitas coisas. E uma delas, ele me inseriu como posso dizer, a me ensinar a parte elétrica de uma residência, por exemplo. Então, algo bem aleatório. E eu gostei, achei interessante. O que eu fui fazer no ensino médio? Eletricidade, eletrônica, fiz curso de eletricidade. O que eu pensei em ser? Engenheiro elétrico. Tava tudo resolvido. Até o ponto de eu ver que eu não estava tão feliz com isso. E aí uma amiga da minha mãe, uma amiga muito querida, a Lourdes, ela falou assim: Fábio, por que você não faz educação física? Tem tudo a ver com você. Cara, naquele dia, sabe quando você tem diversas dúvidas, você não vê nada e de repente abre um clarão? Então foi exatamente isso. Eu lembro exatamente o dia e onde eu estava na hora que ela falou isso. Falei, cara, pior que tem sentido. Aí fazia educação física. Na época não tinha educação física. Aliás, tinha educação física no ensino médio. Sim. E no ensino superior também, claro. Sendo que não tinha regulamentação. Então você fazia ensino médio, já podia atuar em escolas ou uma academia que fosse. Mas imagino para ela te falar isso, ela se baseou em alguma atividade. Pois é, ela me conhecia provavelmente muito bem e ela viu que eu tinha uma inclinação muito forte para a profissão e eu acabei migrando. Aí mudei o ensino médio, que eu estava no meio na época, e logo depois fui para a faculdade. Então eu comecei a dar aula antes de entrar na faculdade até. Se fizer a conta direitinho, a conta não vai bater, então eu comecei antes. Mas você já tinha essa facilidade assim com ou com o esporte, ou com a condição física? Então, pois é, então eu tive febre reumática quando eu era criança, aos 8 anos, e eu não podia fazer exercício na escola. Principalmente naquela fase em que você a infância, final da infância para adolescência, em que você quer se movimentar bastante, você quer usar muito o teu corpo, e eu tinha uma restrição em relação a isso. E o que o professor mandava fazer? Péssimo isso. Ele me dava fazer um relatório do que estava sendo feito na aula, e isso me incomodava bastante na época. Então foi uma união do que ela falou e do que eu lembrei do que aconteceu. Se eu lembrei naquela época, eu lembro até hoje, né? Então realmente fez diferença. E eu vi que eu podia fazer a diferença na vida das pessoas através da atividade física, e que eu tento fazer isso até hoje. Mas foi exatamente nesse período aí, uns 20 anos de idade, aliás, antes, uns 18, por aí. E você se considerava assim, uma criança muito enérgica? Porque tem gente que faz uma ligação, né? A galera fala geralmente a pessoa que ela tende a ser muito, eu não sei se superativa necessariamente, mas ela tende a ser muito enérgica. Ela tem uma propensão a gostar muito de esporte, de coisas relacionadas à Pois é, atividade física. eu não sei, eu não consigo associar tanto, mas eu sempre gostei de me movimentar. Uhum. Então eu andava muito de bicicleta, eu praticava muito esporte, porém, até aqueles que eu tinha maior dificuldade, eu tinha uma frequência muito boa. A partir do momento que eu pude e fui liberado para isso. E aí eu tentei vivenciar da melhor forma. E aproveitei bastante. Mas eu lembro que realmente esse momento entre os 8 e os 12 anos de idade, isso me incomodou bastante em relação à restrição do exercício. Eu não lembro exatamente quanto tempo foi isso, mas foi mais ou menos esse período. Quer dizer, você ficou privado disso? Exato, acho que quando liberou, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e continuo fazendo até hoje. Aí decidiu, teve esse momento da decisão, que a sua amiga foi fundamental para isso. A partir daí você... Aí eu mudei, fiz ensino médio, aí fiz educação física no nível superior. Na própria faculdade, eu consegui estágio, né? E com o próprio estágio, a faculdade era paga, particular, e eu com o próprio estágio eu consegui financiar meus próprios estudos. Então, desde cedo eu tive essa predisposição não só para fazer exercício, mas para, como posso dizer assim, custear isso, sabe? Tipo, sim, paguei a faculdade e consegui aquela sensação de poder fazer as coisas sozinho, ter uma certa independência. Eu acho que isso interferiu bastante de uma forma bem positiva, até no meu crescimento profissional também. Sim, na educação física ou na parte dos esportes, assim, tinha algum esporte que acho que você de repente gostava mais do que outro, ou talvez um pouco menos?
Pois é, Você assim. gostava de tudo ao mesmo tempo? Não, mas eu sempre gostei muito da bicicleta, sempre gostei muito de bike. Eu tenho bike até hoje em casa e não uso, pelo fato de eu, a gente vai chegar nesse ponto, mas pelo fato de eu pedalar bastante regularmente. Mas eu sempre fui apaixonado por bike e música. E é música, né? Apesar de que quando eu tinha 16 anos, meu tempo de 100 metros de corrida era muito bom. Eu não lembro exatamente, mas era um tempo muito bom para a época e para a idade que eu tinha. Eu acho que se eu investisse, dava resultado. A idade que tinha e que ainda tem, né? Que ainda tem, Continua no ritmo Que bom. frenético. Ainda tem muito gás aí ainda.